se esperava. Mas, nesse momento, a gente vê o Inter sempre em crescimento. Então, eu acho que esse recorde ele é muito emblemático. Eu queria que tu dissesse quais reflexos isso pode ter justamente pensando no ano que vem. Boa noite. Primeiro, assim, eu gostaria de dizer que quando falam isso é uma injustiça tremenda, né? E quando se refere vocês, né, é sempre do lado de cá, né? Sempre do lado de lá que acontece esses rótulos, né? Porque o treinador brasileiro ele tem cinco meses de estabilidade no cargo, né? Então, o começar bem e depois não ir bem é que significa que foi demitido, né? Eu acho que é preciso avaliar com um pouco mais de critério, né? Justamente para a gente não estabelecer rótulos nos profissionais que trabalham duro e sério, né? Eu fui demitido, a minha média de aproveitamento dos meus empregos são para mais de 55%. Né? Então, é injusto. É injusto. Com relação à marca, ela é significativa, né? Não, na minha opinião, não pelos resultados em si. Né? Ela é significativa porque ela tem sido construída em cima de uma solidez bem importante, né, de um modelo que anteriormente já tinha uma base, né, que eu me apropriei dela, mas que por coincidência também era um modelo que eu estava usando no time anterior, e por isso talvez a adaptação tenha sido mais rápida. Né, implementei algumas questões da gente conseguir marcar alto o adversário, compactar no sentido da largura e do comprimento, né, jogar com intensidade, né, ter duelos físicos. E os números acabam, na verdade, traduzindo, né, todos os princípios que a gente implementou e os atletas colocam em prática em campo. Né? Então, não é, sem dúvida nenhuma, não é o acaso, né, mas ela é motivada em cima, né, primeiro, da fidelidade dos jogadores em colocar em prática o que a gente propôs, né, esses 110 dias, né, mais ou menos, que a gente tem de trabalho. Né? Penso que ainda há margem para evolução, né, mas a margem de atuação, a janela de atuação, né, que acho que há uns 60 dias atrás nós falávamos, mas quando o modelo estava sendo implementado, que a partir desse momento a gente gostaria de ver aumentada cada vez mais a janela de atuação dentro do campo, e mais do que isso, que quando a adversidade viesse, a gente sustentasse dentro do modelo, porque era ele que daria a condição da gente se manter na partida. Isso tudo a gente está vendo com um pouco mais de nitidez. E essa se traduz nesses resultados, né? Eu acho que é isso. É importante, é uma marca importante, né? Não é todo momento que você tem 14 jogos de invencibilidade num campeonato brasileiro muito duro, né? Escalamos a tabela, né? A gente, na rodada 13, quando nós chegamos, nós estávamos olhando para trás, com 6 pontos da zona. A gente olhava para frente e via uma distância muito grande, né? Mas gradativamente fomos escalando essa montanha para chegar até esse momento, né? Ali, 1 ponto do Fortaleza, 2 pontos do Palmeiras. Isso tudo é muito importante, né? Para consolidar a ideia e os atletas confiarem na proposta que a gente fez para eles. Roger, boa noite. O momento é muito bom, inegavelmente. Você agora citou que conseguiu utilizar e aproveitar algumas coisas do trabalho anterior do técnico Eduardo Cudê. Mas talvez, Roger, uma das principais mudanças, pelo menos que o torcedor percebe, é na lateral esquerda. O Cudê optava pelo René. Tu tem agora o Bernabé recuperando esse jogador numa grande fase. Mais uma vez fez um bom jogo. Então, queria que tu falasse um pouco dessa escolha pelo Bernabé lá atrás. Tu deu confiança para ele, recuperou esse jogador que estava em vias até de sair do Internacional. Então, queria que tu falasse um pouco dessa escolha e do desempenho desse jogador, que é um dos destaques do time. Então, muito se questiona a questão do Bernabé não jogar, e, na verdade, não é em função da capacidade do Bernabé, é em função do modelo. Né? Eu tenho por característica, né, trabalhar coletivamente para que as peças individuais do coletivo se sobressaiam. Né? Então, muito se questiona por que o Bernabé não jogava, porque o modelo com saída de 3 apoiado com lateral esquerdo, fazendo linha de 3,
né, que era a preferência do Kudê, né, se adaptava melhor nas características que o René também desenvolveu para esse modelo, que o René também não na sua formação não era um lateral defensivo, pelo contrário, é justamente isso que hoje, né, a gente busca incentivar para que o René volte a ter o costume de sair pelo lado do campo com qualidade. O René tem um passe maravilhoso de último terço, né, e tem idade e vigor ainda para fazer isso. Então, muito mais, imagino eu, né, olhando pelo modelo, que o Bernabé ele foi contratado, né, para que se fosse uma alternativa diferente daquela que o modelo preconizava. Né, e para o meu modelo, né, eu gosto de ter frequência de lado de campo com os laterais. Né, e dentro desse primeiro momento, à medida que o René estava mais adaptado a fazer saída de três, até fisicamente ele precisava trabalhar diferente, porque quando eu virei zagueiro, uma das coisas que eu lembro que eu pedia para a preparação física é que eu seguisse treinando como lateral para eu não perder minhas virtudes, porque eu só conseguiria jogar de zagueiro se eu tivesse capacidade de lateral. Né? Daí sim eu ia ter um vigor, porque é diferente o trabalho, né, que tu faz. Então a pergunta talvez não seja essa, né? Por que ele não é utilizado? Né? Porque é um modelo especial daquele treinador, tinha por característica um outro tipo de formação. Né? Mas o coletivo fez com que todo mundo sobressaísse bem. Né? A gente descobriu um baita de um lateral direito que estou há horas querendo dar uma chance, né, pro Café, e a gente não consegue, né, porque ele não dava brecha. Né? Agora, com a suspensão, né, temos a possibilidade de ter uma estreia, né, mas eu atribuo ao modelo, a fidelidade do modelo. Como eu disse, a base ela foi, né, o Kudê também jogava num 3-2, né, me apropriei disso. No Juventude eu subia num 3-2, a partir do bloco médio, já liberava o volante para subir para a linha da pressão. Né? Vendo o material do Kudê, eu vi que ele liberava muitas vezes antes disso, então o jogador já estava um pouquinho adaptado, eu pude incentivar cada vez mais que eles fizessem esse movimento. Né? Parte do coletivo. Né? O Bernabé viu um momento iluminado. Né? Eu disse para ele que eu vou amarrar ele no pé da cadeira. Né? A gente tem que estar, véspera de jogo, no rachão, quando a gente faz a primeira parte estratégica e depois faz o rachão, tem que dizer para ele que se ele correr no rachão, eu vou tirar ele do treino, porque ele não para de correr no rachão. Impressionante. Roger, boa noite. Em relação até o segundo tempo, depois que o Inter faz o gol, né? Faz o gol no comecinho do segundo tempo, o Fluminense teve mais a bola, tentou atacar, rondou a área do Inter, cresceu em posse e cresceu no jogo. Queria te ouvir em relação principalmente a esse crescimento que teve o Fluminense na segunda etapa, porque o Inter soube sofrer, né, Roger? Conseguiu a vantagem no placar e depois segurou o Fluminense até o final do jogo. Depois do nosso primeiro gol? Isso. Sim, nós tivemos um pouquinho de dificuldade ali, porque a gente imaginava que o Fluminense viria num bloco médio baixo, né, para tentar bloquear espaço e contra-atacar. Né? Nossos controles de transição, a gente trabalhou em cima disso. Né? Nosso controle, ora no 2-3, ora no 3-1, ele tinha que estar próximo dos seus alvos, né? e matar aquele ímpeto do contra-ataque. Depois do gol, o Fluminense passou a nos pressionar um pouquinho mais alto, e ali, por algum momento, ali, a gente tem tido, né, o hábito de muitas vezes recuar a bola para o Rocher e buscar fazer passar esse bloco da pressão pela bola pelo alto, sustentada pelo Borré. Algumas vezes a gente conseguiu, outras não. Busquei passar a orientação ali para que o Rômulo entrasse em linha de 3 lá embaixo mesmo, não tem problema. Entra lá, tira o Rocher da primeira fase de construção, porque você, com linha de 3 lá embaixo, os alvos que miram os volantes, que miram os zagueiros, né, para pressionar, ele tem mais um alvo para procurar. Isso gera um pouco de desordem ali. Né, até essa informação chegar demorou um pouquinho. Né, mas é natural, né, o adversário que, na condição que está buscando ponto e inferioridade no placar, vai buscar pressionar um pouco mais alto. A gente conseguiu encaixar alguns contra-ataques, outros devolvemos a bola,
né? Agora veio um pouco mais de tranquilidade para justamente buscar essas alternativas, né? Como é que a gente trabalha para fugir dessa pressão alta que, por vezes, os times vão fazer na gente. Boa noite, Boa noite, Roger. Boa noite, Zé. Parabéns pela vitória. Obrigado. Essa implantação dos dois laterais, com a tua mudança de sistema em relação ao que vinha sendo feito no Inter, é a coisa talvez mais marcante dessa tua passagem agora a invencibilidade no Inter. Pela figura do Bernabé, com tudo isso que a gente vem falando, mas também por tu teres criado uma nova opção de jogo para o Bruno Gomes, que é o que parece, eu não tenho assim a certeza dos scouts. Eu acho que ele não fez nenhuma atuação deficiente em todos os jogos que ele muito jogou. Regular, hein? Muito regular. Extremamente. Então, quer dizer, dá para dizer, o Roger descobriu um lateral. Não vamos a tanto. Né? Não, ele já tinha jogado assim, Zé, na seleção olímpica. Sim, mas na seleção. Não teve continuidade de clube, que é uma coisa mais permanente. Só que essa marca ela está fora para o próximo jogo. Não querendo antecipar uma coisa que vai demorar ainda para acontecer, mas certamente tu já tens na tua mente o que tu farias com dois laterais que estavam pendurados. Como é que vai ser esse Inter? Tu já ensaiasse aí, falasse que o René tem origem mais avançado. O que tu já conseguiu pensar ou até executar nos treinamentos para que tu tenha ao mesmo tempo dois laterais novos no lugar de dois que fazem, que te dão extrema tranquilidade, que são marcas do teu time? Então, Zé, ainda não deu tempo de pensar, né? Porque a gente não imagina, né, que a gente vai perder os dois, ou mesmo que percam dos dois. O Bruno sustentou com 2 cartões muito tempo, né? Então a gente não planeja esse momento nos treinamentos porque tem coisas mais urgentes, né, para fazer. Mas como o treinamento, né, para o G1, para o G2 e o G3 eles são iguais, né, então não há dificuldade nenhuma na substituição dos jogadores, seja por aqueles que a gente escolher que vai para campo, né? Eles fazem o mesmo trabalho, né, tanto ofensivo quanto defensivo, né, vamos dar questões diferentes pela característica diferente, mas a intensidade pelo lado eu não abro mão. O volume de jogo em corredor lateral, dos laterais, né, para que ajude os pontas, né, ora em amplitude, ora em meio corredor, ora ultrapassando por dentro, ora por fora, tendo volume de linha de fundo, né, para arrastar os seus marcadores para o fundo do campo e automaticamente deixá-los longe do nosso gol, eu não abro mão.